Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Lívia Dutra. Ela é terapeuta energética, trabalha com limpeza energética, ela trabalha a questão terapêutica e ela é nossa convidada de hoje. Então, hoje a gente está aqui com a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada pelo convite, muito bom fazer parte disso, contribuir um pouquinho também. Então, a Lívia, ela é terapeuta energética e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dela. Então, Lívia, me conta um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre as terapias energéticas. Como é que é para ti esse teu trabalho? Bom, o meu trabalho é difícil explicar, né? Quando a gente fala, eu costumo dizer do mundo que a gente não consegue ver, né? Porque daquilo que é palpável, daquilo que a gente toca, é muito fácil e a gente é muito apegado a isso. Mas quando a gente fala de sentimentos, de como a gente trabalha dentro da nossa cabeça e o pacotinho que envolve tudo isso, que é o nosso campo energético, Sim. é difícil explicar. Mas eu procuro olhar para todas essas áreas. Então é holístico porque olha para tudo isso. E a parte energética porque também a gente cuida desse lado que é aquilo que envolve, né? E aí é a forma também como a gente vai se conectando. E o trabalho, eu digo que ele acontece de uma forma intuitiva, né? Então eu tenho várias ferramentas, vários recursos na minha bagagem e que eu vou aplicando conforme aquilo que a pessoa precisa. Então, às vezes alguém chega ali, eu quero fazer tal coisa, assim, olha, vamos ver, vamos conversar um pouquinho mais para entender para onde que isso vai, para a gente direcionar e ir trabalhando como um todo, desenvolvendo a consciência não só das emoções, mas também de como a gente pensa e de como a gente está energeticamente também. Então, é mais ou menos por aí. Então, a pessoa ela vai lá e tem uma anamnese contigo. Tem uma anamnese antes? Como é que é? Tem uma conversa. Eu procuro trabalhar bem dentro daquilo que ela precisa no momento. Sim. Porque eu digo que não adianta tem gente que chega querendo resolver a vida inteira. Assim, não, calma, não é bem assim. O que está incomodando hoje? Para poder abrir espaço para poder resolver uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer, né, só tirar as coisas. Não, se a gente tira e exclui alguma coisa, fica um buraco. Nesse buraco pode vir qualquer coisa, pode ser bom ou ruim, a gente não sabe. Então, vamos lá olhar, né? Normalmente vem com uma dor, uma confusão, alguma coisa ali que está latente naquele momento. Então, não, é como um quarto bagunçado. Então, primeiro a gente tem que tirar tudo aquilo ali para ver o que fica, o que vai embora, o que a gente arruma, organiza, colocando cada coisa no seu lugar, aí sim a gente consegue começar a olhar as outras coisas. Então, Entendi. Uma coisinha de cada vez, tem que ter paciência consigo mesmo, né? Sim. Esse dia eu estava escutando alguém falar ali no Instagram que precisava mais de terapeutas energéticos, né? Porque a demanda ela tá muito grande, né? Sim. E eu costumo falar, o pessoal às vezes vem querendo uma mágica e não é mágica. É verdade. Né? Assim, não, calma. E o principal ingrediente disso tudo é o comprometimento. E eu falo, não é o comprometimento comigo ou com o que tá vindo fazer aqui, é contigo mesmo. Se ao sair daqui tu conseguir levar isso, e é muito mais da autoobservação para poder conseguir evoluir e avançar. Então é saber onde eu tô e para onde eu quero ir. Quando a gente tem esse parâmetro, a gente consegue avançar e também ir mensurando o seu progresso ao longo do caminho. Porque se não tiver essa percepção, é muito mais fácil desistir. Então, é muito sobre ir desenvolvendo a consciência sobre si mesmo primeiro, sobre como eu me relaciono comigo e depois, consequentemente, como eu me relaciono com o outro e com o meio. Sim. É tudo um reflexo. É tudo um reflexo, né? E como é que chegou as terapias energéticas para ti? Então, isso começou primeiro porque eu nunca me encaixei em caixinha nenhuma. Então não ia adiantar eu buscar algo muito acadêmico, muito quadradinho. E eu sou formada em relações internacionais e vinha aquela vontade, né? Quero fazer algo pelo mundo. Certo. Quero mudar o mundo.
E aí a gente, ao longo do caminho, vai vendo que não é bem assim. E o que a gente tem aqui, que acaba sobrando pra gente, é o comércio exterior, que não tem nada a ver com aquela área diplomática que a gente sonha. Boa parte da galera, quando vai fazer relações internacionais, sonha, né? Então, fui deixando isso pelo caminho, acabei trabalhando em organizações, né? Empresas e tudo mais. E aí vai vindo aquela vontade, não, mas peraí, isso aqui tá errado, isso aqui não dá, isso aqui tem que ser assim, assado. Eu disse, não, vamos mudar, fazer alguma coisa pelas empresas, pelo ambiente onde a gente trabalha. Aí fui fazer uma pós-MBA em gestão de pessoas. Vamos trabalhar com as pessoas. E ali, durante esse curso, eu vi também que não adianta. Muitas pessoas estavam ali por currículo para receber um aumento ou porque a empresa estava pagando, ou seja, tinha muitas coisas que podiam ser aplicadas e levadas para dentro das empresas para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro das empresas, mas ninguém estava muito interessado nisso, nem as empresas e nem os colaboradores. E aí eu fui tomando outros caminhos, aí eu fui estudar terapia holística e aí começou a minha caminhada. Não, então vamos mudar as pessoas para poder mudar as empresas, para poder mudar o mundo e em escala, né? Primeiro era um sonho assim e aí eu fui vendo que não adianta ser tão grande, a gente tem que começar com uma coisinha de cada vez. E aí foi mais ou menos assim que começou. E quanto tempo assim durou essa transição, né? Que é muito diferente, tu sair de uma área e ir para outra. Eu comecei todo esse processo lá por 2016, mais ou menos. Né? Aí comecei a estudar a parte de registros akáshicos, aí terapia holística, fiz aí um curso bem completo que aí sim abriu bem a minha cabeça, né? E depois aí aprendendo outras técnicas, aprofundando, tinha constelação, aí fui aprofundando, trabalhando e a partir disso vai pegando aquilo que faz sentido e juntando e formatando aquilo que eu consigo entregar hoje, né? Mas isso não tem fim, nunca para. Não, é uma busca que a gente tem e tudo que a gente vai estudando, eu vejo que a gente vai construindo algo e a gente vai em degrau em degrau. Isso. E as terapias energéticas hoje, né, no teu caso, as pessoas elas estão buscando bastante, porque a gente tem a medicina tradicional e a gente tem uma outra medicina que é uma medicina espiritual, uma medicina energética. Como é que tu vê hoje a medicina tradicional e a medicina energética? Eu acho que elas são complementares. E uma tem a capacidade de ajudar a outra. E quando a gente fala dessa parte energética, ela pode ainda potencializar aquela alopática, né, da medicina tradicional. E já ajudei muitas pessoas que estavam em processo de largar a medicação, seja para depressão, para ansiedade. Então elas diziam, quero largar remédio, ou às vezes já tinha largado e aí vem correndo, assim, não, calma, vamos lá. E deu tudo certo, sabe? Consegui ajudar essas pessoas nesse processo de deixar a medicação ou não querer voltar para a medicação, né? Se manter sem essa medicação, que é pesada e mexe em várias coisas. Tem adaptação, que é difícil para o uso, para quem está usando a medicação. O deixar, que é mais difícil ainda. Sim! Isso só falando dessa parte ainda da saúde mental, mas a gente sabe que interfere em todas as outras curas, mesmo dentro da medicina tradicional. Uma coisa não exclui a outra, mas complementa. Caminham juntos? Caminham juntos. E nessa tua transição ali, tu pensou em algum momento desistir ou não? Sempre. Sempre. Por que, Lívia? Ai, gente, porque olha... Porque primeiro que o caminho é sobre a gente também. Sim. Né? Então, quando eu pensava em trabalhar com isso, quando eu comecei a pensar em trabalhar com isso, que nunca é aquela primeira opção, e a gente nunca acha que está pronto. Não. Tava começando a dar os primeiros passos, estourou a pandemia. E eu achava que esse trabalho era só presencial. Sim.
né? Eu me sentia mais à vontade de fazer ele presencial. Então, havia uma resistência minha em fazer isso de forma online, à distância, explorar esse outro caminho, né? E eu também tinha uma ideia, né? Voltando para dentro das empresas, eu queria muito levar esse trabalho para dentro das empresas. E foi um projeto que estava ali, mas não acontecia. Sim. Aí veio uma frustração grande, aí deu aquela vontade de sair correndo. Como é que foi essa frustração? E foi com o não ter abertura das empresas para acontecer esse projeto e também com a parte das redes sociais, que eu acho que é algo que consome muito, especialmente o Instagram. Muito. Que eu digo que é uma rede miojo, né? Sim. 3 minutos, passou aquilo que tu fez e tu tem que fazer mais e mais e mais e mais e nunca tá bom, nunca é suficiente. Então eu me senti consumida por aquilo tudo e aí eu assim, não, como que eu vou para online se também não funciona? E aí tudo começou a dar errado dentro de mim porque eu não tava dando conta e aí eu tava me desgastando demais. E aí veio a frustração. Sim. Então, foi um outro trabalho de abrir um pouco mão, de oxigenar de novo, né? Deixar aquele quartinho que estava todo bagunçado, tirar tudo ali de dentro. Então, foi uma pausa ali, meu segundo ano sabático profissional, porque o primeiro foi largar tudo lá e sair daquilo que era vinculado à minha faculdade. E depois, nesse outro período, parar aquele projeto todo que estava em andamento dentro das terapias e também voltar para dentro de outra empresa para eu conseguir pensar. Então, foi me retirar daquilo para depois me conectar de novo. Né? E não é fuga. E às vezes as pessoas entendem isso de uma outra forma. Acham que o caminho é esse, tem que insistir. Mas se está muito difícil é porque a gente está indo por um caminho meio atravessado. Então tem que saber se retirar para quê? Para conseguir observar as outras oportunidades que permeiam o nosso caminho ali. Sim, até porque assim, eu vejo aqui em Floripa, que Floripa é empresa. Tem um funcionário, mas é muita empresa, que é diferente de outras cidades que a gente tem no Brasil todo, que as microempresas, né? Tu vê em outras cidades as empresas maiores. E por ser Floripa uma cidade tão espiritual, tão no despertar, a gente vê poucos movimentos dentro da empresa. Isso. Então, até por um tempo eu também trabalhei dentro das empresas e veio também uma frustração, porque eles vedam muito esse olhar daquele funcionário, a maioria não tem. Não tem abertura. Não tem abertura. É engraçado porque diz que tem, mas não tem. Não tem. Pode, mas não pode. Então Isso. é muito contraditório. E para mim isso é complicado. Ou é ou não é. É preto no branco ali, ou vai ou não vai. E esse joguinho assim que às vezes acontece, corporativo, Muito. essa politicagem assim, me deixa frustrada também. Porque tudo, vamos ver, não sei o que, é legal, muito bom, mas só que agora não. Então isso foi muito frustrante para mim. Porque eu busquei assim para mim assim, eu vou buscar algumas empresas para eu conseguir trabalhar. E eu fiz, gente, uma lista de empresas, 20 empresas. 10 não consegui, eu tocava ali o telefone, eles desligavam ali na minha cara. E as outras não quero saber. Dessas 20, só 3 me deram ali o retorno. E a gente começou ali uma conversa, não estamos interessados. Bem assim. E ao mesmo tempo vinha muita gente buscando o crescimento da empresa, mas não tem também a abertura de olhar para aquele funcionário que está ali. E a ideia era bem essa, era de levar essa parte, e não nada muito místico. Isso, também, nada. Era algo bem de fazer alguns trabalhos em grupo, a meditação, que é algo muito bem aceito. Isso. Também, hoje em dia é bem difundido, tem uma baixa resistência, né? E era mais nesse caminho, né? Era um projeto até com uma amiga,
a Carol, Sim. e a gente, nossa, o que a gente se desgastou com isso, e a gente conseguia avançar para as reuniões, mas não desenvolvia. E depois eu encontrei um outro meio e hoje eu estou dentro das empresas, inclusive algumas que eu havia conversado, que eu havia entrado em contato. A vida virou. Virou, a gente dá outros meios, outros caminhos. Então, a coisa aconteceu, né? Mas foi quando eu consegui soltar um pouco, parar de ficar, sair daquela frustração por não estar dando certo. Encontrei outro meio para oxigenar a minha mente e meu corpo, a minha energia e tudo, para daí dar esse outro passo que agora tá fluindo, assim. E aí, depois disso, primeiro, né, era esse olhar mais energético, e aí começou a se abrir pro lado espiritual também. Aí nunca termina, quando acha que não, tá, agora tá legal, daí não, começa a vir uns chamados diferentes aí. Sim. E aí a jornada continua. E como é que foi esse lado espiritual que começou a vir de novo? Esse olhar, esse chamado. Primeiro eu achava que esses negócios não eram pra mim, porque eu não sentia nada. Era um tijolinho. É uma coisa que a pessoa ela acha que ter mediunidade é unânime, tá, gente? A pessoa acha que para ter mediunidade tem que ouvir, tem que ver, tem que acontecer ali a incorporação, senão a pessoa ela não é médium, não é sensitiva. Conte, como é que foi? Primeiro que já, desde essa parte, quando eu caí na parte das holísticas, Sim. Das energéticas, né? Foi uma busca pelo sentir. Porque capricorniano é pé no chão, é terra, é racional, então para mim é tudo processo, procedimento, é tudo muito aqui, né? Muito certinho. E eu assim, não, mas peraí, não, tem que ter algo mais, como assim? Eu preciso sentir, eu preciso me colocar em conexão com essas coisas assim do mundo que a gente não vê. Poxa, peraí, algo tem, né? Então foi, já desde o início foi, né? E eu tinha ali um pouco de dificuldade com algumas técnicas, por conta de ser tão racional, de achar que é tudo, não, tá, é assim, 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 assim. E aí, algumas eu me identifiquei mais, outras não tanto, algumas eu acho que ainda não aconteceram também, e nem todas vão ser pra mim, né? Eu digo que não tem melhor ou pior, tem aquela que funciona para cada um naquele momento. Então, ok, aí eu até vi ali que eu senti algumas coisas. Sim. Dentro do trabalho apométrico, que é também uma energia mais densa, deu assim, opa, primeiro exercício que fui fazer, daí a gente foi lá, não, agora vai assim, não, nada, quando eu vejo a volta toda. Sim. Tudo assim, não, peraí, mas eu não quero fazer isso, por que eu tô fazendo isso? Aí começa a cabeça a pensar. Sim. E aí eu vi que, não, tá, eu posso sentir alguma coisa e até identificar como que isso acontece comigo, né? Porque cada um é diferente. Sim. E a ideia que a gente tem, até não muito tempo atrás não tinha tanta informação. Então a ideia era sempre aquela coisa, não, médium é incorporação ou tá vendo um espírito. Tá vendo, tá escutando. Aqueles mais clássicos. Então se não é assim, então não tenho nada, né? Mas aí aos poucos foi vendo. Aí começou a vir algumas coisas em sonho, algumas mensagens em sonho, né? O direcionamento para buscar o conhecimento, né? Até dei uma breve passada na Umbanda ali para conhecer um pouco como que funciona aquilo também. Né? Sempre sabendo que seria de passagem, que seria para eu me compreender dentro desse mundo espiritual, né? Mas isso está em andamento ainda também, sempre vai estar, né? Sempre vai estar. E como é que foi essa tua passagem pela Umbanda? O que tu viu ali? Essa passagem breve ali que tu teve? Foi curioso porque ela surgiu a partir de um momento em que eu estava num atendimento presencial, e aí eu senti uma energia diferente, assim, parecia uma coisa de índio, assim, minha cara fechou, e eu assim,
E a pessoa que eu tava atendendo, a gente tava falando, ela falou que tinha essa afinidade com xamanismo e tal. Eu assim, não, é o índio dela, né? Eu até comentei com ela. E aí depois fui conversar com um amigo que é pai de santo. Assim, olha, eu senti assim. Ele disse, não, se tu sentiu assim, não é do outro, é teu. Aí eu, tá, legal. E agora o que eu faço? Agora? Como que essas coisas estão acontecendo assim? Imagina se eu tô lá atendendo e começa a vir os negócios lá, eu não sei o que fazer. Aí ele disse, não, então vem cá pra tu entender um pouquinho mais. E aí foi nesse intuito, né, de conhecer um pouco mais as energias para poder entender e saber que elas acontecem. Então, aos pouquinhos tá indo ainda, né, de entender o que é, porque dentro do meu trabalho eu digo, tem a conversa, tem o momento de esvaziar o copinho, né, que é aquilo que a pessoa traz no momento, para depois fazer a parte energética. E ali vai, dentro daquilo que ela precisa no momento, vem. Então é mais intuitivo da minha parte. E cada vez mais eu sinto que eu estou sendo guiada e cada vez mais eu estou mais próxima dessas energias que trabalham comigo. Sim, e eu percebo ainda muito preconceito com a Umbanda. Sim. Muito, 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 muito preconceito. Tu já passou por uma situação onde tu disse que passou por esse processo e tu recebeu um preconceito que tu sentiu? Não. Da minha parte, não. Mas eu sei que tem ainda. Mas é curioso, assim, ao mesmo tempo que tem, um monte de gente tem a curiosidade, quer saber, e vai lá e busca, busca, mas assim, né, por um caminho enviesado, assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é bom, porque as pessoas vão conhecendo também, né, eu acho que a gente precisa conhecer para poder tirar todos esses preconceitos que existem. Porque é o todo, né? Trabalhar com energia é o todo, é tudo. E tu vai trabalhando um pouquinho de cada coisa ali com as tuas técnicas. E quando tu trabalha um pouquinho de cada coisa, se transforma assim num monte de coisas, né? Aí tu aí tu passou pela Umbanda e depois tu voltou para as terapias energéticas, as duas caminharam lado a lado. Eu deixei de frequentar a Umbanda por conta... porque eu sabia que era uma passagem, era para eu poder estar ali e conhecer justamente. Sim. Era algo que era distante, tem esse meu amigo, eu sempre conversava com ele assim, o que é um orixá? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? E ele me deu bastante material para ler e ele assim, não, vem cá ver o que é, vem sentir isso aqui. E eu senti que eu precisava daquilo naquele momento. Né? E eu sei que existe um compromisso muito muito sério com a religião, de estar ali dentro. E eu sou espírito livre, assim, eu sempre falo assim, eu vou, mas eu tô de passagem. Sim. Né? Eu vou ali para aprender e para desmistificar muita coisa que eu não conheço, que eu não conhecia e que hoje eu sei. E que agrega para mim também para entender o que eu tô acessando, até por conta do tipo de energia que se apresentou para mim, foi espontâneo, né? E imagino que com muita gente isso também acontece. Então, não é de ficar assustado, mas é buscar, conversar com alguém, ir atrás para estudar, ler, ou até mesmo ir para dentro da religião para desenvolver, né? Então, ter esse suporte ajuda também, porque o medo, ele... Aí a gente vai falar um pouco das energéticas, que tem tudo a ver. Porque se a gente ficar com medo daquilo que está acontecendo, a nossa energia cai. E o universo, ele dá mais do mesmo. Então, o que eu vou atrair para mim? Eu vou atrair energias compatíveis com o medo. Se eu estou atraindo energias compatíveis com medo e eu estou começando a identificar energias, né, consciências do mundo que a gente não vê, eu não gosto nem de dar nomes, assim, porque a gente nunca sabe, né? Mas vão ser compatíveis com aquele medo também. Né? E por isso o autoconhecimento é extremamente importante para saber o que é meu e o que não é meu, né? O que é meu, o que é do outro, o que é minha energia e o que não é, né?
independente, principalmente também quem está dentro da religião, e tem várias pessoas que me buscam e que são da religião e que já chegam falando, não, eu te achei porque tu fala disso e daquilo e, eu sou da Umbanda. E, então, vamos lá. Aí eu já falo mais abertamente. Quem não é, daí a gente toma um pouquinho mais de cuidado também, porque não conhece e aí pode assustar, mas é curioso como as pessoas às vezes vêm, não, tive paralisia do sono, que é a parte de projeção astral, vem com, eu sinto isso, eu sinto aquilo, então tem ali uma mediunidade e a pessoa às vezes não sabe, não conhece, e aí acaba sendo uma forma de desenvolver o autoconhecimento dela, para preparar ela para poder lidar melhor com tudo isso que está acontecendo com ela também. Então, as coisas só vão acontecendo e a gente vai confiando e se sentindo que está sendo guiada para conduzir aquelas pessoas também. E aí, algo que eu já ouvi várias vezes e a verdade é assim, tudo que vem pra gente, a gente dá conta de resolver. Aquela pessoa ali, ela já está sendo preparada antes, até uma semana antes, então não é por acaso que chega. Uhum. Aí dá aquela coisa assim, meu Deus, será que eu posso ajudar essa pessoa dentro disso? E aí, aí eu lembro dessa frase e aí assim, não, tá tudo certo do jeito que tá, que é a frase que complementa essa. Assim, não, vai, confia que dá certo. E os resultados têm sido muito positivos, né, desses trabalhos em conjunto. Porque não sou só eu, nem só o outro, é em conjunto, né. E aí vai fluindo. E tem a minha parte também, porque continua também. Então tem um monte de coisa que ainda tá aí acontecendo, né. Porque o trabalho, ele é intenso. Muito, muito, muito intenso. A gente vai se conhecendo, vai se fortalecendo, vai adquirindo ali conhecimento. Então, tu deu essa pausa da Umbanda, daí depois tu voltou para as terapias energéticas, trabalhando o todo. Sim, sim. E hoje, né, na tua caminhada ali, o que tu trouxe de novo para dentro dos teus atendimentos energéticos? O que tu estudou de novo? Eu tenho agora, mais recentemente, focado um pouco mais em conhecer sobre viagem astral, projeção astral, porque é algo que eu já percebia que acontecia comigo e começou a chegar muita gente também com relatos sobre isso. E o medo é uma das principais coisas que colocam as pessoas nessa paralisia do sono. Sim. Daquela coisa assim, meu Deus, e aí eu me via lá toda travada e não sabia o que fazer, ou fica com medo, ou ouvi isso, ouvi aquilo. E aí de novo, né? Dependendo de como tá a tua energia, vai ser referente, vai ser compatível com aquilo que tu vai acessar lá do outro lado. Então, quanto melhor tu tiver, quanto menos medo tiver, quanto mais confiante tiver e mais conhecimento também tiver, melhor vai ser essa experiência. E que é uma oportunidade de a gente continuar aprendendo lá do outro lado e trabalhando também, né? E tu já teve uma paralisia profunda? Não. Não? Paralisia não. Mas algumas projeções, sim, de saber que estava acessando alguma coisa ali diferente e de ser muito real e de sentir aquilo mesmo dormindo. Eu sabia que eu estava dormindo e conseguia ter total consciência de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Então é algo que é muito vívido, é muito... Acho que só quem já passou por isso sabe. É muito forte. É muito forte. Forte e apavorante também. Já algumas pessoas acham que... Tem algumas pessoas que tiram de letra e tem outras pessoas que se apavoram. Sim, sim. Eu sempre achei legal. Ai, que massa, eu quero mais. Aí de repente acordava e voltava, conseguia voltar para o mesmo lugar, para a mesma experiência. E eu assim, nossa, que legal e não sei o que. Então, só o fato de saber que eu estava dormindo e que eu sabia que eu estava dormindo, que eu estava sonhando, que eu podia fazer algumas coisas ali. Então, isso eu gostava disso. E o pior pesadelo que eu tive foi que uma vez que eu sonhei que a minha irmã estava mexendo nas minhas coisas dentro do meu guarda-roupa. Então, eu não tenho pesadelo. Tá. Ela não tem pesadelo. Que maravilhoso.
Meu maior pesadelo foi a minha irmã mexendo nas minhas roupas e eu acordei chorando. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Alguma coisa ela estava fazendo ali. Alguma coisa ela estava fazendo. Ai, ai. Mas eu brinco, mas é verdade, assim. Tive já alguns sonhos, assim, um pouco estranhos, desafiadores, mas que nunca me colocou naquela posição de apavoro ou de medo extremo, nem nada. Então, por isso que as experiências sempre foram legais e a vontade era sempre de ficar mais tempo lá, sabe? Sim. E aquilo, como tu diz, né? Se a pessoa está numa vibração muito baixa, acontece ali as paralisações e as projeções também, que acessa ali campos umbralinos ali. Isso. Agora, se tu tá numa vibração um pouquinho mais alta, tu consegue ali fazer as tuas projeções, tu vai ter mais equilíbrio, tu vai conseguir contato, né? Mais forte com o mundo espiritual, que tu consegue ali visualizar coisas boas. Teve algum paciente que tu pode falar, se é permitido para ti, que teve que ele relatou assim uma paralisia para te dividir com a gente? Sempre... Te impressionou? Não, de me impressionar, não. Mas sempre aquele caso bem tradicional, sabe? Sim. De a pessoa falar assim, elas até vêm assim meio cheia de dedos, ai, acontecem umas coisas estranhas, assim, Sim. olha, nada estranho aqui, pode falar, fica à vontade. Sim. Não tem nada, eu digo, eu acredito em tudo até que se prove ao contrário, Sim. né? Não é o Santo Tomé é o contrário. Sim. E aí elas vão se sentindo à vontade para contar, olha, às vezes eu sonho isso, às vezes eu me vi fora do corpo, eu dormindo, e para elas é estranho aquilo, porque é algo que também não se fala. Não, Agora que começa a se falar um pouco mais sobre isso. Mas e eu fui consumindo bastante informação sobre isso para compreender e aí poder ajudar também as pessoas. Porque para mim até acontecia, eu nunca cheguei a me ver fora do corpo, mas eu tive essas experiências muito reais e conscientes. Provavelmente, né, já projetada. Sim. Agora, uma coisa que é verdade é que fica, e pelo que eu vi, isso é meio latente, o que é real e o que não é real. E isso realmente não tem como a gente definir ou dizer é real ou não é real, né? Vai muito daquilo que a gente sente aqui dentro, então... Bastante. O meu filho, quando ele era pequeno, ele lembra disso até hoje. Que até os 7 anos de idade, ele tinha as projeções de olhos abertos. Ele dormia, aí ele acordava de olho aberto, ele ia para cima do teto. Ele se via para cima do teto, imóvel, que ele não conseguia, bem quando ele completou ali 7 anos. Aí... ele ia lá, daí ele levantava, entrava de volta pro corpo. Aí ele levantava assim, chorando: mãe, eu saí do corpo, eu tava em cima da casa. Ele ficava apavorado. Daí quando a gente vai lá e trabalha com isso e vai entendendo, ele estava passando por um processo de insegurança ali, de troca de escola. Que ele saiu da creche e foi para a escola. Então, aí aos 7 anos ali é onde a mediunidade ela tá muito aflorada. As crianças de hoje estão também um momento bem aflorado. Sim. Naquele tempo lá da idade dele, há uns 15 anos atrás, ele estava muito forte a questão da mediunidade dele. E ele paralisava, ele sentava no sofá, entrava em paralisia e se via fora do corpo. Aí levantava, ia para cima da casa, as projeções, até ele entrar no eixo, demorou ali um pouquinho, ó. É muito forte isso. Eu vou falar uma que aconteceu agora, essa semana. Tá. Eu fui em projeção, eu tava dormindo, e é como se eu tivesse olhado pro lado... E aí eu vi meu marido sentado no pé da cama, olhando para a janela. Só que aquela coisa é tão real que eu não me dei conta que eu estava vendo isso projetado.
E aí, quando eu fui para perguntar para ele se estava tudo bem, eu acordei, eu vi ele deitado e onde ele estava sentado, a gata dormindo. Olha! Mas eu levei um susto na hora porque foi muito rápido, né? E ele sentado assim, olhando para a janela, bem assim, olhando para a janela. E aí eu fui perguntar se estava tudo bem. E quando eu mexi o meu corpo físico, tava ele deitado lá roncando, belo e formoso. Sim! E a gata roncando lá no pé também sem se mexer. Aí eu assim, tá, pera, entendi, já sei o que foi, mas eu levei um susto na hora porque era tão real que quando eu despertei, foi naquela coisa assim, eu abri o olho físico e aí eu vi que ele tava deitado, daí eu me dei conta, né? Até levei assim, aí ele acordou do meu susto, assim, tá tudo bem? Disse, não, tá, eu levantei, fui no banheiro, tomei uma água, dei uma respirada. Sim. Nossa, que a gente nós somos fragmentos, né? E antigamente o pessoal mais antigo, tem mais idade lá atrás, hoje ainda a gente tem um pouco de achar que fulano estava chamando no portão. Isso Lembra? eu já tive também. E logo fulano ir lá e liga. Mas isso já aconteceu, de eu estar dormindo. Foi 2 vezes muito marcantes, assim, de eu estar dormindo e eu escutar, Lívia. E eu acordar assustada, eu achar que ele estava me chamando e não era nada. E uma vez foi até no carro. Ele estava dirigindo, eu dormi assim no carro e eu acordei de novo. O que foi que me chamou dele? Não foi isso, meu Deus. É muito presente, assim, parece muito nítido, muito claro, assim, chamando meu nome, assim, essas vezes. E é interessante porque isso são pecinhas de quebra-cabeça, né? Às vezes a gente não entende na hora e vai entendendo, vai juntando tudo lá na frente. E tô cheia de pecinha aí, sem encaixar em nada ainda. Sim, mas são interessantes essas paralisias, porque tem muita gente também que procura os médicos do sono para ver o que é. E aí depois eles chegam assim, ó, dentro das terapias energéticas e a gente vai dando ali algumas explicações para eles. As crianças, elas têm muito paralisia, os idosos também. Às vezes terror noturno pode ser associado a isso também. Muito, né? muito. Cada caso é um caso, tem que ser, né? A gente tem que ouvir ali a queixa ou o que vem, ou o incômodo, para poder compreender também o que é. A gente não pode descartar nada, mas muitas vezes pode ser algo mais simples do que parece. Sim, e hoje também os profissionais da saúde, eles estão aceitando um pouco mais essa questão energética e espiritual, que antes tinha muito um tabu. E tem uma amiga minha que ela foi procurar um médico do sono porque ela estava muito sofrendo com paralisia. Ela achou bastante interessante que ele assim, ó, procura também um lado espiritual, energético. Tu tá com essa paralisia tem algo a ver com o espiritual. E ela ficou tão feliz que daí ela foi procurar ali um profissional para poder auxiliar ela. Ela ficou muito, 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 muito feliz com aquilo que ela estava passando. Sim, porque às vezes acha que é um problema biológico, que é uma doença, algo assim, algum distúrbio, não sei, que vem na cabeça, né, na hora. Mas não, tá, peraí. É mais simples de resolver? É que o mundo de lá a gente não sabe. Também é tão cheio de coisa e ele é tão maior do que o nosso. Muito maior. E é confuso também de entender, que eu acho que a gente tenta explicar e cada vez a gente também está recebendo cada vez mais informações para ir montando esse outro quebra-cabeça que é muito maior do que a gente pode imaginar. Né? Aí eu acho que isso é assunto para outro podcast, porque muito. E a gente tenta explicar e não tem fim, né? Não tem fim. Aí, ou seja, a minha amiga, ela trabalhou os dois lados, o lado da medicina e o lado espiritual. E realmente esse lado espiritual, esse mundo espiritual é muito maior do que o nosso, só que tem pedacinhos aqui na Terra que são fragmentos espirituais. E tu fez uma viagem lá para aquela ilha de Páscoa, né?
que teve, a Lívia, ela teve alguns momentos espirituais ali. Eu queria que tu dividisse um pouquinho com a gente esses momentos espirituais que ela teve ali. Ali foi bem curioso também, porque primeiro que como que eu fui para lá, né? Eu gosto muito de viajar e para mim viajar, eu digo, só não vou para lugares que estão em conflito, mas o resto chamou, tô de mala pronta. Sim. E aí, um tempo atrás, conversando sobre viagem, aí alguém dizia, né? Ah, não sei o que, fui para Cuba, legal, não sei o que. Daí eu dizia, ai, que legal, também queria muito ir para Cuba, ir para Ilha de Páscoa, legal. Aí passou um tempo, aí veio uma amiga falando, ai, a gente estava vendo, não sei o que, de viajar, estamos indo para Cuba. Aí eu disse, ai, que legal, queria também ir para Cuba, ir para Ilha de Páscoa. Quando eu me peguei, eu estava repetindo esses lugares constantemente. Até que veio uma Black Friday aí da vida, eu olhei lá, promoção para onde? Para Cuba e para Ilha de Páscoa. O universo é maravilhoso. Aí eu pedi, eu tenho que ir. Te trouxe. E é um chamado, não é assim, só quero ir. São lugares incomuns, não são lugares que a gente vai, assim, que a gente ouve que todo mundo vai, né? E não é ir pra Disney. Pelo contrário, tanto um quanto o outro são bem particulares. E aí, aí a gente fomos para Cuba e tal, né? Também teve alguns encontros curiosos ali. E até a mim falou assim, não, isso é uma viagem espiritual. Espiritual para Cuba, tá maluca, nada a ver. Não, Cuba é cultural. Cuba é cultural. Eu vou lá ver a política, eu vou lá ver como que as pessoas vivem, é uma imersão. E aí a gente andando pela rua, do nada um senhor, lá a gente é abordado muito constantemente, né? As pessoas abordam muita gente. Mas aí um senhor abordou a gente e quando eu vi, a gente estava falando de universo e de metafísica e não sei o quê. E aí, qual a chance disso acontecer? Nossa! O senhor de seus 80 e tantos anos. E aí ele falava algumas coisas. E dali a gente acabou que foi se hospedar muito perto da casa dele. E antes de ir embora, a gente foi... lá eles têm uma carência muito grande de remédios, de muitas coisas, né? E a gente, sabendo disso, levou tudo quanto era remédio que a gente podia, porque não podia contar com, vou na farmácia e compro, né? E aí, antes de ir embora, a gente foi na casa dele, a gente levou tudo que a gente tinha de remédio para deixar com ele também, já o senhorzinho, então, né, morava ele e a filha dele lá, a gente deixou tudo com ele. E aí, essas conversas, assim, que tomaram um rumo completamente diferente. E aí, lá... Depois dessas conversas com ele, eu dormindo, eu via uma luz. Sabe, se parecia que tinham acendido uma luz. Aí eu abria o olho, aí quando eu via, fechava e aquela luz não apagava. Daí eu, uma luz, alguma coisa, parecia uma estrela assim, e beleza. E a parte curiosa, falando de novo da religião, que quando a gente chegou em Havana, eu vi várias pessoas assim, todas de branco. Olha que interessante. E eu assim, opa... Eu conheço isso é meio familiar. E aí eu dizia, será que tem algum lugar que tem um dia de cerimônia ali? Não sabia exatamente o que era, né? Vamos atrás, não sei o que, não sei o que. E aí quando a gente foi entrar num dos lugares que a gente tinha reservado para ficar, de hospedagem, aí tinha uma menina que ela olhou meu nome, ela bem séria assim. Aí ela atendeu os meninos e tal. Quando ela foi falar, Lívia é o nome da minha irmã. Daí assim, qual é o teu nome? Não sei o que, não sei o que. E eu vi que ela tinha uma pulseirinha de miçangas verde e amarela. Olha. Aí eu assim, essa pulseirinha aí das cores do Brasil e não sei o que dela. Olhou pra mim. Não, é do meu orixá. Daí eu, olha! Aí eu perguntei qual que era, ela falou e tal, daí já ficou a luzinha. Daí a gente andou muito pela rua até uma hora que a gente viu um casal de branco. E aí o Arthur dizia assim, meu marido, vamos lá falar com eles então. Vamos ver o que é, como é que é aqui. O que é isso? Como é que é aqui?
E aí a gente, opa, desculpa, não sei o que, e a gente começou a conversar, ficamos um tempão lá conversando com eles e tem um nome um pouco diferente, tem várias vertentes, assim como aqui a gente tem o candomblé, a umbanda, que são parecidos, mas tudo de uma origem em comum, lá também aconteceu e também se desenvolveu muito parecido. Então, foi muito legal porque eles desenvolvem também esse lado espiritual muito parecido com o nosso aqui, né? E tem até uma banda bem famosa, Orixás, que é de lá de Cuba, né? E depois eu voltei a ouvir aquilo ali e assim, nossa, como eles cantam realmente a realidade daquele lugar, depois de ter passado e vivido um pouco daquilo, né? Fez muito mais sentido. E aí eles contando como é que era, né? E a dificuldade, inclusive, de quando eles vão fazendo ali as cerimônias, de ter que ficar tanto tempo vestido de branco e como é difícil para eles também manter e usar essas roupas brancas, porque lá é muito caro. Então foi muito legal e eles trabalham os orixás parecidos com os nossos aqui e mais algumas entidades um pouquinho diferentes, então foi muito, muito legal. E acabou sendo uma viagem um pouco também espiritual, né? Que eu duvidava, mas aconteceu. E aí depois veio a parte da Ilha de Páscoa. Sim. Que lá daí eu já sabia que teria um viés um pouco mais energético por conta, né, dos moais, são aquelas estátuas de pedra gigantes. E aquilo sempre me intrigou. E aí, chegando lá, eu gosto muito de assistir aquele Alienígenas do Passado e tal. Então, alguma coisa assim já tinha visto ali. E sempre me intrigou o fato de como que eles trabalhavam e movimentavam aquelas estátuas gigantes de toneladas e toneladas, né? Não é só na cordinha, não tem como. Eles dizem, amarrou na cordinha e vai puxando. Não, desculpa, eu não acredito nisso. Mas assim, você fica tentando arranjar justificativas. E muitas vezes eu acho que até para desviar daquilo que realmente é. E que a gente ainda não sabe também. Mas, numa das visitas lá, todos os parques arqueológicos, a ilha inteira é um parque arqueológico, mas tem os lugares que a gente tem que ir somente com guia. Então a gente não pode chegar lá e ir visitando os lugares. E aí um dia eu tive um sonho. Ela teve um sonho. Uma projeção astral. que eu não sabia ainda. Né? Então lá é uma ilha formada por 3 vulcões. E eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas e que tinha alguma coisa para acontecer, alguma coisa relacionada a uma catástrofe natural que ia acontecer. E vinham outras pessoas dizendo assim, vamos sair todo mundo, tem que evacuar, tem que sair. E esse grupo especificamente dizia, não, a gente não vai sair, nada vai acontecer. E eu tava ali e me senti junto com aquele grupo que dizia, não, vamos ficar que nada vai acontecer. E ok. Aí eu até comentei com meu marido, beleza. Daí no dia seguinte a gente foi fazer um tour num vulcão, no principal vulcão deles ali, e em Orongo. E aí eu conversando com a menina, eu perguntei assim, teve alguma catástrofe com os vulcões aqui, enquanto os Rapanuis, que é o povo deles lá, já estava aqui? Daí ela falou, não, mas teve com tsunami. Olha. Aí eu contei um pouco pra ela falou, não, então, realmente aconteceu algo assim. Que foi, nesse processo de tsunami, a água subindo e as pessoas formaram um cordão de pessoas e a água veio e desviou, assim. Na hora que isso está registrado e tudo. Então, dentro das projeções, a gente pode fazer uma projeção para frente, acessando informações do futuro, né? São as pré-cognições. Sim. Pode ser somente ali no presente ou uma retrocognição, acessando alguma coisa que já aconteceu, como foi o meu caso. Sim. E o curioso ali também na ilha é como a história Rapanui conta que eles foram parar lá. Né? Eles falam que tinha um antigo continente, um lugar onde eles viviam, e o rei diz que em sonho, que também não era sonho, projeção, ele viu um lugar. E ele descreveu bem certinho esse lugar. Ele mandou 7 exploradores
e buscar esse lugar. E eles foram, mas nunca voltaram. Depois ele pegou, mandou mais 3, foram buscar e aí encontraram o lugar. E era exatamente como ele havia dito. Sim. Só que aí eles falaram, agora eu não sei se foi primeiro os 3 ou os 7, mas primeiro foi um grupo de exploradores e depois outro grupo. E o segundo voltou dizendo e descrevendo certinho o lugar. Então, só que eles falaram assim, ó, acabou de os vulcões entrarem em erupção, não tem como a gente ir pra lá. Daí ele falou, não, mas a gente vai, e vai dar certo. Né? Então, Sim. porque era o lugar que ele havia visto em projeção. Sim. Né? E aí eles foram pra lá e deu tudo certo. Ou seja, um sonho não é só um sonho, é mensagens. Porque o corpo, ele descansa, mas o espírito não. Exato. A gente tem não só esse corpo, né? A gente tem outros corpos e são esses corpos que viajam, né? Então faz isso e a gente pode ir para qualquer lugar, né? Nesse planeta ou até fora desse Sim. planeta. E nessa experiência mostrou ali algum tipo de energia ainda diferente Força. que a cultura Rapa Nui descreve como maná. Né? Que para mim é a energia que eles utilizaram tanto para desviar essa água quanto para movimentar os moais, porque não tem como. E a gente andou muito por aquela ilha, ela é toda irregular, é cheia de pedra, não foi na cordinha, a gente para. Sim. E depois, quando a gente foi na fábrica de moais, que é o outro vulcão de onde eles entalhavam as pedras, ali eu também senti algo diferente. Então eu senti eu comecei a ter dor de barriga, muito, a gente andou por lá, e aí chegou uma hora assim, não, tá muito estranho. Aí eu conversei com a guia assim, olha, a gente vai olhar mais alguma coisa por aqui e tal, e peguei e fugi, fui, né, achar um cantinho lá. E aí depois eu fui entender também que ali eu tava... É um lugar de muita energia, e é como se o nosso corpo não tivesse preparado para sentir aquilo. E aí dá como uma catarse, como algum efeito colateral. Sim. Né? Eu achava que era só o fator energético ou de limpeza, mas depois eu fui entender esse outro lado que é também uma possibilidade. E quando a gente foi embora de lá no último dia, eu voltei sentindo muita náusea. E isso ficou ainda uma semana, assim. Tamanha foi a intensidade da energia daquele lugar e o impacto que deu também em mim. Sim. E a gente chegou lá para ficar uns 10 dias. Aí, quando a gente estava indo, a gente disse assim, putz, é muito tempo, não precisa tudo isso. Normalmente é 3, 5 dias no máximo. E aí, no segundo dia, a gente assim, não, a gente vai ter que voltar aqui um dia. E vão voltar, com certeza. Ai. E a gente sai desses lugares, esses lugares espirituais, dessas experiências, a gente não sai os mesmos, né? Não. Até para usar dentro dos atendimentos, até para usar para nós mesmos, principalmente. Sim, sempre muda a gente de alguma forma. E são portais, né? E quando a gente vai para lugares, e tem vários lugares que são portais, quando a gente vai para esses lugares, e quem tem ali, quem tá um pouco mais desperto para isso, já com os canaizinhos ali mais sintonizados, não que não possa acontecer com qualquer pessoa, mas se a gente não tá um pouquinho mais consciente, passa batido, a gente não percebe, Sim. a gente não se dá conta do que está acontecendo. E quando a gente não percebe o que está acontecendo, a gente não conecta as informações para aplicar na nossa vida. Porque tudo é informação. Sim. Né? Então a gente vai fazendo essas conexões, vai tendo essas experiências para aplicar na nossa vida. Né? Então esse conjunto... Pode voltar. Tá. E esse conjunto de informações tu vai usando nos teus atendimentos. Com apometria, com constelação, com reiki xamânico. Ela é terapeuta holística, terapeuta energética. Falta ainda mais terapeutas para nos ajudar no movimento. Falta muito ainda terapeutas. E hoje eu quero te agradecer por ter vindo nesse chamado aqui para a gente trocar essa energia
Muito, muito, muito obrigada. Nossa, eu que fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho e quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas vão desmistificando Muito. tudo isso. Então, que esse trabalho seja de grande importância para justamente tocar ali, acender as luzinhas por aí. Gente, uma coisa que eu quero deixar para vocês. Dentro do nosso trabalho espiritual, não há concorrência, né? Não há concorrência. A gente trabalha numa grande egrégora, que é onde os terapeutas eles têm que se ajudar, se auxiliar, pegar na mão um do outro para poder auxiliar vocês. Então, isso é importante também a gente falar. Sim, exatamente. E é aquela coisa, não tem melhor ou pior. Não. Tem o que serve para cada um naquele momento. Técnica não tem melhor ou pior. Né? Então tem aquilo que é para cada um no momento certo. Então tudo tá certo do jeito que tá. Isso o professor meu dizia e eu levo isso como frase de vida, assim, porque faz com que a gente confie mais no processo. Muito. Que antes tu ia num médico só para curar as tuas dores. Hoje os médicos, cada um trabalha uma coisa e tá tudo certo. E dentro das terapias energéticas também, vai todo mundo trabalhando ali um pedacinho que vai se reconectando e vai ficando algo maior. Então, gratidão, muito obrigada. Ai, muito obrigada também. Com a gente. Então, Lívia, eu queria que tu compartilhasse com a gente onde é que a gente te acha, onde tu está localizado, onde é que a gente te acha. Hoje os atendimentos são principalmente online, então tem o Instagram, mas como eu falei, eu não movimento muito, mas pode me encontrar por lá, tem telefone, tem tudo, que é Lívia Dutra _terapeuta. Então pode me encontrar por lá. Tem o site também, liviaterapeuta.com.br.